tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje um compartilhamento de experiências que nós vivemos nos últimos anos com a DIN e a Corley. Sou Carlos Barcelos, estou aqui com o Romeu, meu sócio, e nós vamos trazer uma abordagem prática na implementação e desenvolvimento de uma CDE nos termos da 19650. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Romeu Neiva, sou CEO e fundador da Corley, um CDE, que visa aí a centralização e a coordenação de projetos em BIM. A gente nasceu já dentro de um contexto de BIM, coordenando projetos a partir do departamento de projetos da Inovar Construtora, em Goiânia, e na sequência a gente também mostrar como é que a gente estruturou esse processo através da coordenação de projetos em BIM com a DIN Inteligência em Projetos. Isso. Junto conosco na DIN temos o Germano Carvalho, que nos ajuda no dia a dia. Trabalhamos no mercado de construção civil, com coordenação e compatibilização. E eu brinco que a gente vive as dores na DIN e a gente tenta traduzir isso em feature na Corley. Então, hoje, trabalhar com CDE no contexto de BIM é tão importante quanto trabalhar com o modelo e saber operacionalizar o modelo da forma correta, né? Bom, então a gente vai começar falando primeiro do que é o CDE, o que ele faz. Depois a gente passa pelo processo da coordenação de projetos em BIM, da forma como a gente acredita que ele funciona com as metodologias diversas de gerenciamento de projeto que a gente tem à mão, e como é que a gente veio evoluindo esse processo, para depois a gente, como o Carlos falou, culminar no desenvolvimento de funcionalidades em um produto SaaS, voltado a uma solução que seja acessível para o mercado de construção. Exatamente. Então, a ideia é a gente trazer a nossa experiência dentro do recorte no início do processo ali, junto com a construtora e incorporadora, no desenvolvimento do projeto legal, passando pela macro etapa do desenvolvimento de projetos, que a gente trabalha na coordenação, até chegar na obra e entrega desses projetos para a obra, né? Bom, então, quando a gente fala do CDE, e trazendo aí, obviamente, o conceito da ISO 19650, a gente está falando dessa fonte, das informações para que todo mundo esteja acordado, trabalhando com a mesma informação, e essa seja uma ferramenta para o dia a dia para coletar, gerenciar, disseminar essa informação de uma forma acessível, de uma forma mais prática, e que, como regra, ela tem exatamente o papel de tornar esse processo mais bem estruturado e mais bem padronizado. E aí a gente tem diferentes atores nesse processo. A gente vai ter o contratante que precisa ditar como é que são os seus requisitos de informação inicial, de como é que esse processo acontece, e o projeto que vai ter seus requisitos pré-definidos e a relação que você vai ter entre os diferentes atores que vão estar atuando ali durante o desenvolvimento dos próprios projetos até isso ser consolidado ali no ativo, no empreendimento em si. E essas informações que vão sendo, vamos falar assim, cristalizadas e definidas no projeto, possam ser repassadas para aquilo que a obra vai precisar de uma maneira que não gere transtornos, não gere retrabalho, desperdício, seja realmente de forma eficiente. E aí, quando a gente está falando desse processo que a gestão da informação consiste desde a concepção até realmente a entrega do produto, a gente está falando de uma gestão da informação que tem como um pequeno recorte o macroprocesso de desenvolvimento dos projetos, mas que dentro dessa fase você precisa ter um controle do que a gente chama dos entregáveis, os containers de informação que vão chegar no estágio ali, desde o início do desenvolvimento do projeto com os projetistas, publicando essa informação para que o coordenador de projetos e os atores que forem definidos como os regradores das informações, vamos falar assim, possam também publicar isso para a obra, para ela acontecer de forma efetiva e, ao final do processo, arquivar esse ativo. Isso aqui tudo está regido, por exemplo,
né, no procedimento ali, né, que na norma brasileira atual, né, está direcionado na 1015 e na 19650, que são, né, um procedimento recomendado e uma norma, né, para a gente poder chegar num processo que todo mundo possa conversar a mesma língua. E no dia a dia, como que nós traduzimos tudo que o Romeu falou em prática? Nós propusemos um desenvolvimento da coordenação de projetos em BIM, trazendo o gerenciamento de projeto tradicional, né, como base do desenvolvimento do macro processo, macro etapas, e para o micro nós trouxemos o desenvolvimento através do Scrum, que é um gerenciamento rápido de projetos, né? Então, como sugestão, né, obviamente cada cliente, cada construtora incorporadora tem uma realidade em relação ao fluxo de trabalho. Vamos apresentar uma das metodologias que nós dividimos em 5 etapas, né? Projeto legal, básico, pré-executivo, executivo e liberado para obra. A ideia é que nessa macro construção a gente consiga dividir isso em pequenos pacotes de entrega, com as suas sucessoras e predecessoras sendo respeitadas, de modo que em cada sprint a gente consiga ter a informação, no caso a entrega dos projetos, as definições das incorporadoras, as decisões vindas de orçamento, de obra e de outras obras anteriores, no momento correto. Então, fazendo uma rápida explanação aqui sobre o projeto básico, por exemplo, que é a base da construção aí de todo o restante do processo, nós trabalhamos com essas sprints e com os pacotes de entrega específicos em cada uma delas. Então, na sprint 1, a gente tem as entregas de arquitetura e estrutura, juntamente com a brifagem das outras disciplinas. Desse modo, a gente consegue entregar para a sprint 2, para as disciplinas comuns que precisam dessa base, mas que também precisam entregar para que outras disciplinas comecem o trabalho, como fundação, contenção, paisagismo, interiores. A gente desenvolve durante a sprint 2 essas disciplinas para que na sprint 3 a gente foque nas instalações, na torre, nos pavimentos tipos, né? E a gente está falando de empreendimentos verticais. E na sprint 4 a gente enfoque no embasamento, coroamento e nas áreas comuns. Desta forma, nós conseguimos quebrar essas entregas em blocos específicos, né? Conseguimos acompanhar o desenvolvimento e compatibilizar durante todo o processo, para que na sprint 5 a gente consiga montar o modelo federado, fazer as últimas análises, fazer o encontro em reunião para essas soluções, e a sprint 6 a gente consiga reunir tudo que precisa ser entregue ainda dentro dessa etapa. Essa lógica ela segue para todas as outras etapas, e dessa forma a gente consegue centralizar as informações, obviamente em modelo, né, que é o nosso foco de trabalho, nas documentações 2D, e também nas tomadas de decisão, através de controle de atividades, que é uma das features que nós temos aqui na Cordly. Trago um caso de um parceiro nosso, que é a Dynamic, que nós começamos a trabalhar com eles em 2020, é uma construtora incorporadora de Goiânia, que é a nossa cidade, e nós conseguimos construir com ele, desde o início da parceria, um fluxo de trabalho acertado a várias mãos, onde a gente focou no desenvolvimento de um CDE e aí usa a plataforma Cordly para isso, e as dores que nós fomos sentindo durante todos esses processos, com os feedbacks da obra, do departamento de projeto executivo, nós conseguimos ir adaptando esse processo e também construindo features para que nos ajudasse. Esses são os 9 empreendimentos que nós estamos envolvidos, vários deles já finalizados, alguns em andamento e outros virão.
Então, quando a gente foi olhar para o mercado, né, como é que a gente conseguia propor uma solução de um CDE para facilitar aquela sopa de letrinhas, né, que a norma oferece, né, para a gente padronizar os requisitos da informação da organização, do projeto, né, da troca de informações que esse processo precisa ter, né, de como é que você estabelece, né, uma regra que, né, ela vai ser mutável para cada projeto em termos de plano de execução BIM, né, etc. A gente pensou num fluxo de informação que pudesse ser simples, integrado com uma solução de armazenamento que a maioria das empresas já utiliza, né, que é o caso das integrações que a gente já oferece da plataforma, né, e esse fluxo acontecer de forma muito rápida, né, não acontecer ali, né, com uma necessidade de burocracia, né, desse processo. Então, a gente acabou separando, né, todos os nossos pilares, né, na gestão de documentos, que é o essencial para que essas informações tenham lá os seus containers, né, controlados, né, a nível do documento, a gestão da informação, que envolve também a comunicação entre os atores e os processos de como é que essa interface vai ter um avanço, né, em cada fase de projeto, e o próprio mapeamento desse processo, né? Isso é o resultado disso, a interseção disso é a própria CDE. Exatamente. Né? Então, o centro, né, da informação. E aí, a partir disso, a gente foi criando, né, interfaces, né, que oferecessem uma experiência de usuário muito mais facilitada, né, para você cadastrar, né, os requisitos da organização, do projeto, né, convidar os usuários já com suas regras específicas de nível de acesso, né, nível de política de permissionamento, né, padronização de nomenclatura, né, regras específicas também para validação desses campos, né, pode passar. Né, com uma lógica que vale tanto no nível da organização quanto no nível de projeto, né, e aí você ter a centralização do modelo como essa referência, né, a partir do modelo você abstrair tudo que vai, né, consequentemente gerar demandas ali, né, no fluxo de informação do projeto, que depois, né, a obra precisa ter um controle para que ela, né, tenha segurança de que aquilo ali está sempre na informação oficial, vamos falar assim, né? E aí essa centralização da comunicação acontecia também através da plataforma, usando de uma ferramenta ágil, né, do Kanban, para poder ter essa visão, né, de como é que essas entregas acontecem, em quanto tempo, né, enfim, controlando exatamente entrega por entrega, né? Exatamente, e o controle de atividades nos ajuda bastante no dia a dia, porque é necessário durante todo o processo buscar informações e nós conseguimos cristalizar essa informação através da atividade. Não só com a atividade em si, mas com as discussões, com as documentações que são inseridas. Então, como a gente está tratando de um projeto complexo, né, que dura em torno de 10, 12, 15 meses para se desenvolver, nós temos a necessidade de buscar essa informação durante esse tempo. E é muito comum também, por exemplo, a obra questionar alguma tomada de decisão, a gente tem isso cristalizado e formalizado nas atividades. Então, a busca é muito simplificada. Então, essa feature nos ajuda muito no dia a dia, como coordenadores de projeto, para que a gente consiga ter esse controle da informação e fazer essa gestão da forma correta. E aí, né, como é que a gente pode, né, dar um salto a mais, né, em relação a como essa informação vai ficar acessível para todo mundo em momento certo, na hora certa, né? A tendência que a gente tem hoje, né, e aí em parceria com o CEIA, né, vinculado ali à Universidade Federal de Goiás, né, nós desenvolvemos uma inteligência artificial para criar assistentes temáticos que vão entender cada contexto do projeto, né, cada visualização que o projeto tem, né, em cada etapa, né, qual que é o nível específico de informação que você vai precisar, para que esse assistente possa direcionar as tomadas de decisão ao longo do processo, né? Então, esse é um processo que está em desenvolvimento, né, iniciamos no ano passado, né, e estamos bem satisfeitos aí com o avanço dele. E, né, para a gente poder trazer isso, vamos falar assim,
mais para perto, para aquelas soluções que já fazem parte do dia a dia, né, principalmente do coordenador de projetos e também das equipes, né, de projetistas, né, nós também estamos desenvolvendo os plugins para que isso possa vir, né, diretamente da informação do projeto, onde ela está localizada, ou seja, no Revit, no Navisworks, né, enfim, das diferentes formatos, né, que você tem dessa informação. Então, né, em resumo, aí, a gente está vendo que a realidade de cada construtor e cada empreendedor é única, né, e aí metodologias diversas podem ser aplicadas para a gente alcançar o objetivo dessa gestão da informação, né, que, como eu disse, ela está sobreposta a uma gestão específica do marco processo de coordenação e desenvolvimento de projetos, né, e aí a gente, obviamente, precisa, né, entender como é que é o momento desse empreendedor, né, ver como é que isso pode se adaptar, principalmente no modelo, no momento menos maturo, né, onde o BIM ainda está dando seus primeiros passos, e ao ponto em que isso precisa realmente atender todas as orientações, né, que a norma estabelece ali, né, no nível da organização, no nível do projeto, em termos de troca de dados, mas de uma forma que isso possa ser, vamos falar assim, bem acho que poderia, né, usar até a palavra do Lean, né, mais enxuto, né? Então, fazer com que esse processo aconteça de forma mais eficiente. Exato, e trabalhar com fluxos corretos e tratar a informação de forma correta desde o início do processo é fundamental. Então, para as empresas que estão passando pelo processo de implementação BIM, todos nós já passamos por isso, já sofremos essas dores. Então, tão importante quanto ter equipes especializadas no projeto em BIM, na leitura do modelo, na manipulação do modelo, nós precisamos também olhar para a CDE, olhar para o fluxo de informações e fazer isso de uma forma correta. Nós já temos muitos casos de clientes, antes de chegar até nós, nos relatando problemas de implementação no BIM, porque eu contratei todo mundo, todos os projetos para entregar em BIM, comprei computador, tablet e eu não consigo ter um resultado. Obviamente não é só isso, a gente precisa olhar para a informação, a gente precisa olhar para esse fluxo correto e para que a gente consiga otimizar o BIM na tomada de decisão do empreendimento imobiliário, que obviamente é o nosso principal foco de entrega aqui. É isso, pessoal. Então aqui eu deixo, né, um guia aí que a gente desenvolveu na Cordly, orientativo de como é que você pode identificar esses conceitos macro aí do processo da ISO 19650 e mapear eles de acordo com aquilo que você está colocando em prática e tornar isso mais fácil e mais rápido, né? E, né, também os slides aí da apresentação, caso alguém queira ter aí à mão também. Exatamente. E nós estamos no stand ali, vamos continuar ali hoje, amanhã a gente está também o dia todo, então vamos trocar uma informação, vamos trocar uma ideia a respeito desses processos. A gente tem um tempo reduzido aqui para apresentar, então a gente tentou enxugar da melhor forma possível, mas aqui nós temos papo para mais de hora. Então, convido vocês para participar conosco ali no stand do bate-papo, entre em contato conosco para que a gente possa fazer outras reuniões, e nós somos entusiastas desse assunto, a gente vive coordenação de projetos no nosso dia a dia e a gente gostaria muito de contribuir com vocês e compartilhar essas experiências, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo e boa tarde para todos. Obrigado, pessoal.